Aleluia, Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e dizer que nós estamos aqui, mais uma vez, penetrando no lado dos irmãos, através do vídeo, para trazermos a palavra do Senhor nessa noite e falarmos das bênçãos do Senhor, amém? Vamos estar fazendo a leitura do Salmo 23, amém? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Então aqui nós vemos um dos salmos mais bonitos que o Davi escreveu, o rei Davi escreveu. E nós realmente temos o Senhor como nosso pastor e estamos aqui essa noite para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai maravilhoso, nessa hora nós nos colocamos, Senhor, na Tua presença, meu Pai, para começarmos, Senhor Deus, a esse culto, meu Pai, dando início aqui, nesse lugar, nessa reunião, meu Pai. Te pedimos, Senhor, que nessa noite venha nos inspirar, venha colocar o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um. Também daqueles que estão nos ouvindo nessa noite, meu Pai, Tu vai em cada lar, abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai. Aqueles que têm, Senhor Deus, a necessidade de saúde, de alguma coisa, que Tu seja aquele que estende a mão e protege, guarda e abençoa, meu Pai. Nós queremos nessa noite, Senhor Deus, glorificar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Vamos agora, Senhor Deus, estar te pedindo que Tu venha guardar, que Tu venha proteger, venha estender a Sua mão, Senhor Deus, a cada família, meu Pai. Cada um dos Teus filhos, meu Pai. A nossa família, a família de cada um deles, meu Pai. Que Tu possa entrar em cada lar, levando bênçãos e prosperidade na vida de cada um, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino agora, amém? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, o cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, sequer tu lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte revestia. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende o meu clamor. Então Jesus lhe respondeu: Pai, tua fé te salva. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi,
compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó Filho de Davi, atende ao meu clamor. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura que está em Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 13, que diz assim. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Amém? Então a gente vê essa passagem aqui, né, da cura dessa mulher que já fazia muitos anos que ela estava enferma. E quando a gente lê, né, a Bíblia, a história da criação, a história da humanidade, a gente vai perceber que quando Deus criou o ser humano, lá no Jardim do Éden, como que eram as coisas? Havia perfeito equilíbrio, tinha paz, tinha saúde, não existia dor, não existia doenças, não existia mentira, não existia maldade. A partir do momento que o homem pecou, foi que essas coisas entraram no mundo, né? Inclusive a enfermidade. Então, por que que entrou? Porque houve permissão para o diabo, né, agir no mundo, né, para o pecado fazer coisas na vida das pessoas. Então, quem foi que criou a doença? Não foi Deus, né? Quando Deus criou o mundo, quando Deus criou o homem, não existia doença. A doença veio depois com a ação do diabo, né? Então a enfermidade entrou no mundo por causa do pecado. Então não é culpa de Deus, não é a vontade de Deus, né? Se o homem não tivesse pecado, com certeza a doença não existiria. Então, quando alguém adoece, não é a vontade de Deus. Aquela pessoa não ficou doente porque Deus quis que ela ficasse doente. A Bíblia diz que tudo que acontece tem a permissão de Deus, né? Que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Mas uma coisa é a permissão de Deus e outra coisa é a vontade de Deus, né? Então, não é a vontade de Deus que os seus filhos fiquem doentes. A vontade de Deus é que a gente tenha saúde. Mas a gente sabe que o diabo, ele é o pai da mentira e que ele é muito astucioso. Então, o que ele faz? Todos os dias, ele lança na nossa mente mentiras, né? Ele lança sementes e se a gente acredita naquela mentira, se a gente acredita naquela semente que o diabo lançou na nossa cabeça, é aquilo que vai acontecer na nossa vida. Então, quantas vezes as pessoas elas ficam doentes e elas dizem, é a vontade de Deus, né? Mas se a gente for procurar na Bíblia, né? Se a gente for pesquisar na Bíblia, a gente não vai encontrar nenhum versículo, nenhum lugar, nenhuma passagem que você possa entender que a doença foi Deus que criou, que a enfermidade nas nossas vidas é a vontade de Deus. Então, lendo a Bíblia, a gente percebe que essa não é a vontade de Deus, mas o diabo faz que a gente acredite nisso. Por quê? Porque se a gente acredita, a gente vai aceitar aquilo ali na nossa vida. Então, às vezes a gente adoece, a gente fala, mas é a vontade de Deus, mas todo mundo adoece, mas a gente tem que adoecer mesmo, não adoecer. Então, a gente acredita e a gente aceita, né? Mas o que a Bíblia diz? Que nós temos que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então, quando essas coisas acontecerem na nossa vida, quando o diabo lançar essas sementes, essas mentiras, nós temos que repreender e não aceitar a vontade do diabo nas nossas vidas. Nós não podemos negociar com o diabo, né? Ah, você tem isso, então você não pode ter aquilo. Então, às vezes, o diabo faz com que a gente acredite nisso, né? Que a gente tem que ter essas coisas. Quando Moisés, ele foi ali até Faraó com a intenção, né, de libertar o povo do Egito, seguindo a orientação de Deus, e a gente sabe que teve aquelas pragas, várias vezes o faraó quis negociar com Moisés. Então Moisés, quando ele foi a primeira vez, ele falou assim, olha Moisés, você tem que deixar o povo de Israel ir, porque nós temos que oferecer sacrifícios para o Senhor, e tem que ser longe daqui, tem que ser em outro lugar, e tem que ser a 3 dias de caminhada, tem que ser no deserto. E aí o faraó falou que não. Mas só que depois, quando começaram as pragas, o faraó quis negociar com Moisés. Então o faraó falou assim, olha, vocês podem oferecer sacrifício aqui, não precisam ir. Mas Moisés não aceitou, porque aquela não era a vontade de Deus. Então o faraó falou que não, vocês podem ir, deixe as crianças.
Moisés também não aceitou porque aquela não era a vontade de Deus. Então, assim como Moisés não negociou com o faraó, nós também não podemos negociar com o diabo. A gente não pode aceitar aquilo que o diabo manda para as nossas vidas, aquilo que o diabo quer que a gente aceite, né? A Bíblia, ela fala das pragas, mas quando aquelas pragas vieram, elas não atingiram o povo de Israel. E a gente sabe também que na Bíblia teve outras pragas, outras pestes, mas o que Deus diz a respeito de praga? Ele diz assim: se fizeres do Altíssimo a sua morada, praga alguma chegará à sua tenda. Então, por mais que existam doenças, por mais que existam enfermidades, por mais que existam pragas, pestes, se nós fizermos de Deus a nossa morada, essas pragas, essas doenças, essas pestes, elas não vão chegar na nossa tenda, elas não vão chegar na nossa vida, não vão chegar nas nossas casas. E aí, quando a gente leu esse versículo aqui, falando essa passagem sobre a mulher que estava enferma, no versículo fala, né, que ela tinha um espírito de enfermidade há 18 anos. Então, imagina o sofrimento daquela mulher, 18 anos enferma, com problema na coluna, andando encurvada. Eu imagino a dor que ela devia sentir, o sofrimento que ela devia passar, né? Porque a gente sabe que problema de coluna dói, né? E o dela era tão grave que ela não podia nem se endireitar, ela tinha que andar encurvada. E naquela época, os médicos não podiam fazer nada, ninguém podia fazer nada, e ela tinha que aceitar aquela situação. E hoje acontece isso também. Existem doenças, existem enfermidades, que às vezes não existe tratamento, que às vezes para a medicina não existe cura, e as pessoas elas têm que aceitar. Mas a gente sabe que não existe cura para o homem, mas para Deus existe, né? Então tudo aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. Então nós não podemos aceitar, né, esses espíritos nas nossas vidas. Nós temos que orar, nós temos que repreender, né? A palavra de Deus diz que se nós orarmos, se nós jejuarmos, a gente pode expulsar e repreender esses espíritos da nossa vida. Então nós temos que rejeitar e resistir, né, quando o diabo vier com enfermidade, quando o diabo vier com tribulações, né, com tentações sobre as nossas vidas. Nós temos que crer em Deus, confiar no poder de Deus e resistir a tudo isso. E a Bíblia também fala que Jesus, ele já levou sobre si toda enfermidade. Então, todas as enfermidades que existem e as que ainda vão existir, Jesus ele já levou na cruz, né? Então, se ele já levou na cruz, significa que não é para você viver enfermo, porque Jesus já levou. E a Bíblia também ensina que se nós orarmos pelos enfermos, eles ficarão curados. E é nisso que a gente tem que acreditar e a gente tem que exercitar essa nossa fé. É por isso que sempre que uma pessoa enferma passava pelo caminho de Jesus, essa pessoa ficava curada, porque Jesus tinha essa convicção, Jesus tinha essa fé, Jesus tinha essa certeza. E sempre que ele orava por um enfermo, aquele enfermo ficava curado, né? E a Bíblia diz a mesma coisa a nosso respeito, né? Se nós orarmos pelos enfermos, eles ficarão curados. Então é isso que nós temos que fazer, é isso que Deus quer que a gente como cristão faça, né? Que a gente ore pelos enfermos, né? Que a gente não desista, que a gente tenha essa mesma fé, essa mesma convicção de Deus, né? Tem um ditado, né, que as pessoas falam: Deus é bom e o diabo não presta, né? E é isso mesmo, o diabo ele não presta. E a gente sabe que a enfermidade ela existe. Se você não estiver enfermo agora, com certeza você conhece alguém que está enfermo. Então vamos orar, né? Vamos colocar em prática aquilo que Deus diz, vamos acreditar na palavra do Senhor, né? Vamos tomar posse das promessas de Deus, das verdades de Deus para a nossa vida e vamos resistir às mentiras do diabo, vamos perseverar em oração, vamos insistir em oração. Se é você que está enfermo ou se é alguém que você conhece, não desista de orar por essa pessoa, continue orando, insistindo, perseverando, porque a cura vem, né? Porque se a palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus ela é verdadeira, então nós temos que confiar e tomar posse, então nós temos que persistir e perseverar em oração e nunca perder a nossa fé, amém? Nós temos realmente que ter essa confiança em Deus, mas com certeza, com confiança, com determinação. Aquela confiança que Isaías teve de ir lá orar por Ezequias e depois voltar para dizer para ele que ele estava curado. E Deus tinha falado com ele, ele sabia que ele estava curado. Ele já dá um sinal que a sombra do tempo vai voltar e vai ser atrasado
no tempo, porque é a palavra de Deus. Como Josué também acreditou quando Pode falar. quando Deus mandou que ele reunisse o povo para atravessar o Jordão. Quando o Senhor falou para eles atravessarem o Jordão, ele falou para eles, olha, quando o pé dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, a planta do pé dele tocar na água, o Jordão vai se cortar. Então, às vezes, até naquele meio podia ter pessoas duvidando, mas o rio está muito cheio, como é que Josué vai fazer isso agora? Mas ele tinha certeza que ia acontecer. Ele tinha certeza que o Senhor ia abrir aquele caminho, que o Senhor ia preparar aquela passagem. E como o Senhor tinha falado com ele, quando eles entraram na água ali, quando os sacerdotes pisaram na água, a água se cortou, eles atravessaram e no meio do rio eles pararam. Eles não tiveram medo, eles pararam até atravessar todo o povo. Era muita gente, muita criança, muitas mulheres, muitos animais, todos passaram e ele deixou eles ali até que cada um representante de uma tribo fosse lá e pegasse uma pedra no leito do rio para colocar lá como testemunha que um dia o Senhor tinha cortado o Jordão para que Israel passasse. Então essa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Domingo até eu avisei para os irmãos que nós íamos devolver o prédio ali da igreja. Chegamos a tirar tudo lá de dentro, desocupamos, começamos a reformar, mas sempre orando ao Senhor e procurando outro lugar. Encontramos, mas não era de acordo. Até tinha um lugar até que servia, mas era muito colado num bar que tem aqui, que os irmãos conhecem. E nós achamos por bem voltarmos para o mesmo lugar, já pagamos, vamos continuar pagando o aluguel. Vai vir mais agora o IPTU, que é bem caro, dividido em 4 parcelas, vai dar mais de R$700 por mês. Mas nós vamos continuar ali com confiança no Senhor, porque Ele que abriu aquela porta não vai permitir que ela seja fechada. Queremos continuar com a colaboração dos irmãos que seja dizimista, para continuar trazendo o seu dízimo. Aqueles que quiserem dar uma oferta também, pode vir trazer também. Que tão logo diga, pode abrir, nós estaremos ali. E eu creio que não vai demorar, nós podemos fazer um culto ali, porque a nossa igreja tem pouca gente, a gente pode ficar longe um do outro ali, não usar microfone e ser uma coisa bem saudável para todos nós. Então, a tristeza que eu tive naquele dia, em avisar para os irmãos que nós íamos entregar o prédio, é a alegria que eu tenho hoje em dizer que nós vamos continuar. O Senhor nos confortou, nos deu força e nós vamos enfrentar, vamos continuar ali. Vamos contar com cada um dos irmãos em colaboração para evangelizar, para trazer mais pessoas para essa igreja e para que nós possamos a cada dia mais prosperar. Assim como o Senhor nos ordenou que ficasse ali naquele lugar, eu tenho certeza que Ele vai cumprir a promessa de trazer mais e mais pessoas para aquele lugar e nós vamos estar ali contando com a colaboração de cada um dos irmãos. Aqueles que precisarem de oração, nós vamos estar orando, vamos estar indo nos lares visitar, vamos estar fazendo culto nos lares, o que quiserem, e vamos estar dando assistência e recebendo a assistência do Senhor, com certeza, na vida de cada um dos irmãos. Amém? Então, é isso que eu tinha para falar, pedir a colaboração dos irmãos em tudo e dizer que nós vamos continuar com o prédio. Foi bom que nós demos umas reformadas lá, pintamos direitinho, tiramos muita coisa lá de dentro e vamos montar a igreja agora novamente, para ficar bem bonito, para quando nós voltarmos ali, sentirmos alegria ao entrarmos ali na casa do Senhor. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos estar orando agora pelo encerramento e agradecendo a cada um daqueles irmãos que, mesmo por vir, venham nos assistir e glorificar o Senhor nessa noite e receber também as bênçãos do Senhor. Amém? Nós vamos primeiro orar pelos dízimos que foram entregues essa semana e depois nós estaremos fazendo a oração final. Enquanto isso, os irmãos vão agradecendo a Deus, colocando na presença de Deus cada dificuldade. Essa semana eu fiquei super chateado quando estávamos ali montando. Mas Deus nos confortou e nos abençoou. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, está aqui os dízimos e ofertas, Senhor, que foram apresentadas pelos Teus filhos, meu Pai.
Nós queremos te pedir que tu toca na vida de cada um daqueles que ofertaram, daqueles que não puderam ofertar, daqueles que dizimaram, daqueles que não puderam dizimar, que o Senhor multiplique, Senhor Deus, na vida de cada um, multiplica no salário, multiplica também na vida daqueles que trabalham por conta própria, multiplica na saúde, em todas as áreas, meu Pai, e nos guarda, Senhor, de todo mal, Senhor. Tira, Deus, toda dificuldade da vida de cada um dos teus filhos e abençoa e prospera em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai maravilhoso, nessa hora nós entregamos cada um dos teus filhos, meu Pai, como se nós estivéssemos agora entrando em cada lar, meu Pai, para abençoar. Nós não podemos colocar a mão, mas tu coloca a mão do teu anjo, Senhor Deus, sobre cada um dos teus filhos, meu Pai, para abençoar, para curar, meu Pai, que venha, Senhor Deus, a limpar do fio do cabelo à planta do pé, meu Pai, que tu traz prosperidade na vida de cada um, meu Pai, que tu abençoa cada família, meu Pai, às vezes aqueles que têm familiares longe, meu Pai, que estão colocando diante de ti, meu Pai, que a tua mão também alcança nesses lugares distantes, meu Pai, que tu possa vir abençoar e trazer alegria no coração de cada um, meu Pai. Deus nos livre de todo mal, meu Pai. Livra, Senhor Deus, dessa pandemia, dessa peste que está no mundo, que não é de Deus, Senhor. É permissão de Deus, mas não é de Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia, que o Senhor possa aplacar, Senhor Deus, e abençoar e repreender toda a fúria do inimigo nas nossas vidas, meu Pai, e nos dar a vitória. Como foi dito aqui na pregação, nenhum mal chegará à tua tenda, meu Pai. Por isso nós te pedimos agora, coloca a tua mão santa e poderosa sobre a tenda de cada um dos teus filhos e abençoa, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. Não só hoje, mas para todo sempre, que todos possam dizer amém.